Olá, queridos ouvintes e queridos integrantes do Grupo Áudio Transcendente. É isso mesmo, nós estamos no YouTube, esse é nosso vídeo inaugural. Muita gente falou que a gente precisava criar um canal que era mais acessado, que era mais acessível, que a gente aumentaria a nossa visibilidade. Nós acreditamos e estamos aqui. Então a gente pede que vocês ajudem o nosso canal a crescer. E para começar com o pé direito, a gente traz um conteúdo muito legal que vai rememorar a história do nosso grupo, com trechos das nossas montagens, que vão mostrar as diferentes fases pelas quais nós passamos e que vocês ajudaram a construir. Boa escuta e muito obrigada! Oi, pessoal do Áudio Transcendente, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora, no caso youtubers. Eu tô aqui, Beatriz Samara, né? Estou com a Maurísia. Oi, Maurísia. Vamos lá falar da retrospectiva do nosso grupo, que comemorou um ano agora em 10 de novembro. E primeiro a gente quer agradecer vocês por estarem escutando a gente nesse momento, por acompanharem o nosso grupo. Se é a primeira vez que você está tendo contato, entra nas nossas redes sociais, se inscreve neste canal aqui que você está ouvindo essa retrospectiva, ativa o sininho, comenta, compartilha, deixa o like. Segue a gente também nas nossas outras redes, o nosso Instagram, @audiotranscendente, o Spotify, Áudio Transcendente. Os links estão aí na descrição do canal também. E a gente vai falar aqui sobre algumas montagens, algumas coisas que aconteceram nesse ano, que foi um ano, na minha opinião, bem produtivo, assim, apesar de ser um grupo pequeno, né, e de ser um grupo até de nicho, né, porque é um grupo católico, que tem uma perspectiva de trazer os audiodramas sob um viés católico, que não desrespeite, né, os princípios católicos. Então, quem participa com a gente sabe disso, sabe dos nossos propósitos, sabe dessa especificidade, né, que a gente tem. Então, agradecer aí também esses membros que vêm participando, que vêm ajudando a gente a construir esse projeto, tanto do próprio grupo, quanto aqueles que estão na parceria, né? A parceria do pessoal do Som na Telha, que a gente teve, a parceria da Orion Produções, que a gente já teve várias vezes. E a gente vai falar um pouquinho, então, aqui sobre as produções que a gente construiu nesse ano. Eu agradeço a Deus por ter vivido para poder acompanhar, embora seja pouco o que eu faço, mas ajudar a desenvolver, a construir algo que está ganhando o mundo de forma assim tão, como que eu poderia dizer, tão significativa, tão verdadeira, porque provoca muitos sentimentos bons nas pessoas quando nos ouvem. Muito bom. Na verdade, você tem feito muito, Maurísia, pelo grupo. Eu sozinha, eu não dou conta, eu continuo sem dar conta, mas sozinha, aí é que eu não dava mesmo. Aí eu dava uma surtada, aí eu enlouquecia. Eu dou graças a Deus por ter aí a Maurísia na parceria da administração e também as meninas que têm colaborado em alguns projetos especificamente do grupo, né? Então vamos lá comentar aqui um pouquinho de como é que surgiu essa ideia do grupo. Primeiro, o podcast surgiu a partir de um blog que eu tinha, que era o Arte Transcendente. E aí, na Páscoa de 2024, eu quis fazer uma via sacra. Eu quis transformar isso em áudio, essa oração. E aí eu peguei umas vozes de inteligência artificial e realmente fiz a edição. E postei. Eu criei na Sexta-feira Santa o Spotify e já fui postando, né? Então. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque por vossa santa cruz redimistes o mundo. E aí ficou parado depois. Aí eu pensei, meu Deus, eu queria voltar a fazer audiodrama, mas eu não quero fazer qualquer audiodrama. Eu quero fazer audiodrama que traga uma mensagem, né, que pudesse ser realmente transcendente no sentido de ampliar, crescer a espiritualidade nas pessoas, crescer o autoconhecimento, crescer o contato com Deus, né? Eu sou católica, a Maurísia também é católica. E aí, em 10 de novembro de 2024, foi criado o grupo no WhatsApp. E a Maurísia foi uma das primeiras pessoas a entrar no grupo, e aí eu observando assim quem podia administrar junto comigo, porque o ideal seria pelo menos 3 pessoas na administração, mas hoje a gente teve durante um tempo a Andrea, né, e ela deu uma contribuição gigantesca, mas depois ela não pôde mais continuar, e agora estamos nós duas, e estamos levando aos trancos e barrancos, né, mas estamos conseguindo aos pouquinhos, né, a gente às vezes queria correr mais,
mas vamos na medida das nossas possibilidades. E aí as primeiras publicações que surgiram foram extremamente espontâneas, né? Como uma oração em italiano da Cris Accardi. Foi muito legal isso de ela se manifestar na língua nativa dela, uma fórmula que ela aprendeu e ela gravou. Ti benedico, o Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. A minha primeira experiência com gravação, com aplicativos, igual a esse que está sendo gravado, essa conversa, foi para a oração do Santo Terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E foi algo assim que foi totalmente espontâneo, mas toda vez que eu escuto esse texto gravado, eu percebo que foi o Espírito Santo falando, não foram minhas palavras, não fui eu que falei ali, porque é como eu já falei antes, pessoa totalmente tímida, pessoa totalmente insegura, e na hora surgiram palavras que quem ouve vai perceber a qualidade do meu áudio, que não estava lá, essas coisas, mas não vai perceber ali a pessoa insegura que estava por trás daquilo ali, daquelas palavras. E aí, por isso eu digo, foi o Espírito Santo, foi ele dizendo que eu podia fazer e que era algo bom de se fazer, porque isso ia levar uma mensagem positiva para as outras pessoas, isso ia mostrar para as outras pessoas que elas também podem fazer, se elas quiserem e também for a vontade de Deus. Pense na agonia do pai e daquela mãe ao entregar Jesus para um sacrifício tão intenso, tão doloroso. É algo assim que nós, seres humanos, talvez nunca podemos compreender totalmente, porque não foi com nenhum de nós. Mas se nos colocarmos no lugar do outro, no caso no lugar da mãe e do próprio Cristo, a gente louva Ele com mais gratidão. E foi o meu ponto de partida. Graças a Deus foi com o Santo Terço. Então é algo que, para mim, é inesquecível. Surgiram também outras coisas maravilhosas, mas esse foi meu começo, então é isso. Verdade, ficou muito bonito aquele texto. As palavras que você usou na contemplação ficaram, assim, muito bonitas mesmo, assim, da gente escutar. Que nesse terceiro mistério, cada um de nós possamos lembrar do tanto que Jesus sofreu e como esses espinhos o machucaram de forma tão profunda. E ele ainda assim soube perdoar. Quando pessoas com boas ou má intenções nos machucarem, que a gente também saiba perdoar e entregá-las a Deus. E é um convite para que as pessoas também rezem, né? Acompanhem aquele texto, mas rezem o seu próprio. Eu tenho vontade de rezar o texto da misericórdia novamente, ou outro texto, a gente trazer aqui pro nosso canal, né? Pro nosso Spotify, a gente juntar aí uma galera, ou só nós duas mesmo de novo, não tem problema, e a gente reza, né? Tu publicou algumas poesias no nosso grupo, né? No nosso podcast, que tu editou, algumas eu também editei. E aí eu queria saber se tu já tinha publicado essas poesias em algum lugar ou só ficava para ti mesmo? Como é que era a experiência? Eu escrevi uma delas com o objetivo de participar de um sarau poético na escola que eu estudava em 2021, que é uma que tem a vozinha modificada. Deixe o amor brotar em você uma vez mais. Um amor que restaura suas amizades. Esse amor que te derrete lágrimas. Aquele amor que te converte em sorrisos. A outra eu não publiquei ela, não. Eu sinto-te, Jesus, porque em mim não existem nem barreiras, nem limites. Nós tivemos também um salmo que a Andrea declamou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do
no seu nome. A nossa primeira montagem publicada foi em parceria com a Orion, que foi a montagem de Natal, foi o Suave Milagre. Nesse momento, a Maurícia ainda não estava dirigindo, ela estava conhecendo os processos, né? Tudo está sendo aos poucos, porque eu já estava nesse negócio aqui, nessa arrumação de audiodrama, tinha 3 anos. Então eu já tinha um pouquinho mais de vivência. Mas ainda assim também não quer dizer que eu tenha dirigido lá essas coisas. Teve muitos errinhos nesse processo, mas a gente fez o nosso melhor para que a gente tivesse uma montagem de Natal realmente bonita, né? A gente adaptou um conto. E aí eu vou colocar um trechinho aqui para vocês escutarem e terem interesse em ouvir na íntegra lá no Spotify ou no canal da Orion. Onde está meu filho Nazaré? Espalha sobre vós a ira de Elias! Malditos! Malditos sejais! Que venha sobre vós Nós tivemos também algumas campanhas que a Andrea promoveu, o Janeiro Branco e o Junho Vermelho. Vou colocar uma delas aqui para vocês escutarem. E é muito importante realmente que essas campanhas existam para conscientizar as pessoas dessas datas importantes, dessas causas importantes, e que não estão em desacordo com a fé, né? A questão da doação de sangue, a questão da saúde mental, tudo isso é muito importante, né? A doação de sangue é um ato de caridade. A saúde mental é importante para que a gente possa ter a nossa espiritualidade, e o contrário também é válido, né? A espiritualidade é fundamental para que a gente tenha saúde mental. O mês de janeiro é simbolicamente escolhido porque marca o início do ano, representando um momento de renovação e autocuidado. A cor branca é utilizada para transmitir paz, harmonia e novos começos. A gente também teve algumas poesias declamadas, tipo a Poesia do Amor, que foi declamada pela Cris Carvalho, que é do Halil Gibran. Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e escarpados. A gente também teve alguns testes, tipo o Parque de Sentimentos, também da Cris Carvalho, que ela gravou, que era como se ela fosse uma vendedora, né, de sentimentos. No caso aqui, ela escolheu para falar de sentimentos para uma vida feliz. Hoje, e somente hoje, tu vais poder adquirir um pacote fantástico de belas coisas. Muito belas coisas, muito importantes para a tua vida. Não se trata de bens materiais. E o nosso primeiro conto, Sozinhos, foi uma adaptação de um conto da Andrea. Na verdade, foi a partir de uma gravação dela. A gente nem precisou que ela regravasse. A gente só precisou da Duda mesmo para gravar a Jovem do Parque. E foi justamente como eu acabei de falar, a Jovem do Parque, né? O nome do conto é a Jovem do Parque. E a gente publicou no final de semana de Carnaval. Não está tudo bem. Eu não sei mais o que fazer. Se você quiser falar, estou aqui para ouvir. Às vezes, desabafar pode ajudar. A nossa Páscoa foi de novo em parceria com a Orion Produções. Foi o Quanto Mais Eu Rezo, Mais Tentação Me Aparece. E foi um conto, assim, cômico, familiar, infantil mesmo, né? Que retrata a história de uma criança, né? Que tá na catequese. E eu acho muito engraçado que esse conto, ele já tinha um tempo escrito. E disseram que não era uma boa história. Na época que eu tentei publicar por um outro grupo, disseram, não faz sentido, não é interessante. E agora eu publiquei no meu grupo. E particularmente eu gostei bastante do resultado. Eu acredito que é aquelas mensagens que muita gente diz que não vai dar certo, que não vai dar em nada, que chega e mostra ali o que a pessoa que diz que não vai dar certo não tá vendo. Porque, para mim, essa mensagem particularmente foi um ponto de reflexão bem assertivo. Porque a disposição daquela criança em fazer algo ali que mostrasse a fidelidade, a inocência, isso foi, para mim, uma questão que foi muito interessante, porque eu nunca tinha parado para refletir sobre a vida adulta. Tipo, um adulto, ele consegue
fácil cumprir um propósito quando ele faz um propósito. Mas uma criança é muito fácil descumprir. Deus até perdoa, porque a inocência de criança. E aí a criança conseguiu se manter no propósito, a criança se manteve ali firme no que tinha se proposto, e a gente como adulto nem sempre é isso. Verdade. A catequista não estava brincando nem exagerando quando disse que aqueles pequenos servos de Deus seriam tentados. Situações perturbadoras, como as seguintes, começaram a acontecer com uma frequência acima do normal. Parabéns, Clarinha, por ganhar o ovo de Páscoa. Obrigada. Escuta, Aninha. Você quer, mas não é para contar a ninguém que eu te dei. Ué, você não gosta de chocolate? Você quer ou não? Se não quer, dou para outro. Não, eu quero sim, obrigada. No Oriente, 4 reis a seguir a luz. Aí nós temos o Quarto Rei Mago, né? Foi a nossa primeira minissérie. Na verdade, ainda é a nossa primeira minissérie, no sentido tanto de que a gente só tem ela, que é em parceria com a Hora também, né? E o Som na Telha. Quanto também de que ainda está pendente o último capítulo. Enfim. Quer comentar, Maurício? Ou choro falso ou choro ruim? A atuação aqui, 0. Mas a jornada mudou, a dor a encontrar. E aí a gente tá esperando a nossa editora, né? Que dessa vez realmente não fui eu que editei, não sou eu que estou editando. É a editora de Som na Telha, que é a Débora Mial, né? Ela tá tendo algumas questões aí, mas logo teremos a conclusão da nossa historinha, que é um roteiro da Cris Carvalho, né? Suave Milagre. Foi um roteiro da Cris, o argumento foi meu, com base no conto do Essa, ou seja, eu adaptei para as cenas, e aí ela fez o roteiro, então foi uma coisa bem partilhada. Agora, o Quarto Rei Mago, o roteiro é dela. O Osney e eu demos uma ajuda com pesquisas, com a correção de algumas coisas, mas o roteiro é dela, totalmente, né? Senhor, comenta-se que a estrela foi avistada perto do Egito. Se vos apressardes, talvez... Thalia, eu... Ide, Senhor, a jornada da luz vos espera. Mas a jornada mudou, a dor a encontrar. No caminho a bondade. Homenagem para as mães, uma lição para a vida, mais um conto da Andréia que a gente pegou assim na marra mesmo, o conto já ali, ela gravou. O Miguel e eu fizemos os filhos, né? Mamãe, o que isso tem a ver com o jantar? Tudo! Este jantar, esta casa, é o nosso refúgio, o nosso lar. Devemos cuidar dele, respeitá-lo, assim como devemos respeitar todos ao nosso redor. Mas mamãe, a vovó diz que a gente tem que ajudar os outros. E ficou bem bonitinho, a Maurícia fez uma apresentação para as mães. Foi um texto teu, né? Tu tinha elaborado esse texto para isso ou tu já tinha antes? Tu lembra? Esse texto, eu escrevi ele em 2019. Digo rainhas porque é um erro dizer que vocês são flores, pois nenhuma flor desse mundo é capaz de cuidar e dar tanto amor. Olhando nos teus olhos, desconfio que existe alguma coisa pra dizer. Chegamos em Quem é Ele! Gente, a nossa primeira novela! Ai, meu Deus do céu! Dia dos Namorados, a gente na correria, foi uma loucura. A primeira temporada a gente terminou. A gente tá gravando aqui no domingo, dia 9. E ontem, dia 8, a gente fez uma reunião com o elenco. A gente mostrou o capítulo editado, o capítulo final da primeira temporada. A gente vai ter uma segunda temporada. A gente vai continuar essa história. A gente vai dar uma pausa para as festas de fim de ano, para dar um descanso, porque foi muito intenso a gente gravar e publicar tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai dar uma pausa da temporada, assim como os atores da vida real fazem, os atores chiques, né? Aqueles que ganham milhões. E a gente vai dar uma pausa pra colocar as ideias no lugar,
vivenciar aí essa transição de um ano pro outro, e a gente vai voltar a gravar no começo do ano pra publicar em junho, então vai ser um pouco mais tranquilo. Vai ser 100% tranquilo? Não, mas vai ser um pouco menos corrido, não vai ser aquela coisa de, meu Deus, tenho que gravar agora porque senão sai tudo atrasado. E a gente teve atrasos, né? A gente começou com a publicação semanal, depois a gente teve que passar para quinzenal, porque foram aparecendo uma série de problemas para as pessoas gravarem, para eu editar, pra gente dirigir, conferir, a coisa ter qualidade. Tanto que se vocês forem comparar, os primeiros 4 capítulos, que foram aqueles que foram publicados de uma semana para outra, eles são bons, mas eles começaram a melhorar mesmo no capítulo 5, quando a gente teve o processo quinzenal. Cálida, precisamos conversar. Sobre o quê? Respire um pouco. Te levo pra casa, não se preocupe. Não precisa, eu não tô sozinha. Não pensa mais. E aí, sobre isso, se a Maurícia quiser comentar alguma coisa... só comentando, eu sou a roteirista, né? E aí a gente tem na direção, junto comigo, a Maurícia, que é a ADM do Áudio Transcendente, e as Crises, né? A Cris Acardi e a Cris Carvalho, que são ADMs da Orion, que é mais uma parceria entre os dois grupos. Inclusive, é a primeira novela nossa e a primeira novela deles também. Eles têm uma minissérie já, Os Homens de Branco, que foi uma adaptação que eles fizeram, mas eles não tinham ainda novela publicada. Eles estão produzindo sozinhos outras novelas, coisa que a gente também vai começar a fazer aos poucos, né? Com um tempinho aí, mas eles ainda não tinham publicado. Então, os dois grupos cresceram muito juntos, né? Eu acho que teve essa colaboração aí entre os dois grupos. Essa colaboração entre os dois grupos foi muito importante para ambos, né? Para que ambos pudessem ter seus primeiros marcos. É mais uma prova de que a gente todo dia se supera. Eu diria que quem é ele é a prova de que a atuação tá dando certo, o grupo tá dando certo, e é a prova concreta de o quanto ambos melhoraram ao longo do tempo. E eu acredito que não foram só essas duas mudanças que eu citei agora. Foi estreia para algumas pessoas. Não fique aflita, moça. Temos chaves reserva. Dalva, fique aqui na recepção que vou acompanhá-la. Foi melhoramento na questão da timidez, no meu caso, no caso de outras pessoas também. Foi crescimento pessoal, porque a mensagem da novela é uma mensagem que quem vive e convive com situações semelhantes às que tem na novela tem muito o que falar. Não acho que o costume seja algo bom ou ruim. Tudo depende de com o que se acostuma. Acho que não podemos nos acostumar a ficar um sem o outro, a uma relação indiferente. Algumas coisas ali que tem na novela eu estava vivendo assim, em tempo real. E aí foi aprendizado. A partir dali, como que eu posso pegar algo ali para crescer, como que isso aqui vai me moldar ao longo do tempo. Após a minha absolvição, você estará em estado de graça, ou seja, sua amizade com Deus será completamente restaurada. E isso lhe permitirá receber todo o auxílio do Espírito Santo para tomar as melhores decisões daqui em diante. Fé e coragem, minha filha. Sua alma acaba de passar pelo sumo juiz. Ele é o juiz mais justo e, mesmo assim, não te condenou. Ele também é o juiz mais misericordioso. Desafios. Isso aqui é comédia. Se eu fosse colocar nas gravações, o erro de gravações, tudo que acontece aqui, meu Deus, eu com certeza sozinha daria conta de criar ali um momento, erros de gravações que seria comédia, viu? Amiga, você acredita mesmo numa evolução dessa sua paixonite? Eu acho que de desafios, por exemplo, a parte da direção, né? De você tentar pensar como é que a minha informação, a minha instrução chega melhor para as pessoas. Como é que eu faço o casamento, que foi uma coisa que a Cris falou muito ontem na nossa reunião, uma expressão, né? O casamento do ator, da atriz,
com a escritora, com o escritor, né, do personagem. Eu já consigo perceber bem o ator e o personagem. Ainda é um desafio saber até onde um áudio pode ser realmente utilizado depois de editado. Porque eu ainda erro muito, assim, nessa questão de julgamento. Para mim, um áudio está totalmente ferrado ali. E quando vai para a edição, muda totalmente a percepção. Algo que eu diria que também entra nessa lista de desafios vai ser ouvir algo ali e não ter um julgamento a partir de quem é ele. As novelas que ainda serão publicadas e também as que já foram publicadas. Na questão de que, gente, isso ali tá muito, muito bom. Lindo capullo de Anneli, si tú supieras mi olor, correspondieras a mi amor. E aí, todos esses quesitos que foram colocados ali, que deram certos, vai ficar na mente que deveria ter se repetido, vai ficar na mente que deveria ser adicionado. Poxa, por que o diretor, o escritor, o ator não fez isso que foi feito na outra novela? Poxa, por que não fizeram isso antes, quando publicaram isso aqui? É muito legal perceber, né, que quem é ele tá sendo um divisor de águas realmente pro projeto, né, pro áudio transcendente, pra Orion, pra gente tá vivenciando, pra quem vai escutar. Eu te amo, Álvaro, e não quero mais ninguém além de você. Movemos terra e céus, rasgando 7 véus, saltamos no abismo sem olhar pra trás, somente por amor a vida se refaz. E aí é interessante a gente falar da Cleópatra, né? Que é angolana e que foi uma fã, digamos assim, né? Uma pessoa que estava acompanhando a novela e que se tornou uma personagem. E ela falou que não tinha experiência com teatro, mas que tinha vontade de atuar e foi. E tá sendo a nossa Paty, né? Sua best. E é muito legal isso, de você ver que as pessoas, ela não conhecia, né, essa coisa de audiodramas, que aqui entre a galera cegal no Brasil é comum, mas lá pra eles não é, né? Na África, pros PALOP, né? Os países de língua portuguesa da África. Lei da sobrevivência, gata. Olha, Dalva, corre dela, hein? Que essa daí é mais falsa que uma cascavel, viu? Tarde demais. Ela já me deu o bote. Pra que mostrar sua verdade interna? Ninguém por aí quer isso. Só querem que você jogue no time deles ou mostre que está fazendo isso. Ah, e um segredo que eu não sei se já falei aqui, mas que fique registrado que a pessoa que está lá como supervisora, tá como ADM de grupo e ouvinte analística da coisa toda, nunca tinha tido sequer contato com ninguém que fizesse nada sobre coisa nenhuma referente à arte. E tá arrasando. É muito legal ter esse papel da ouvinte ali também, né? A ouvinte que talvez não tenha um conhecimento técnico, mas que tem acessibilidade. Porque o que eu conheço de gente que, de novo, deixa abaixo, edita, atua, tem um baita do conhecimento técnico, mas o conhecimento estético, meu senhor, nossa. Então, não adianta nada. Você precisa ter as duas coisas. E se você tem num time, por exemplo, tem hora que às vezes eu aplico uma coisa técnica e a Maurícia diz, meu Deus, isso aqui ficou trágico. Não! Né? A gente tem a parte estética também ali pra julgar. Então, é importante ter as duas coisas. Precisa de pessoas com conhecimentos diferentes, com visões diferentes. Quase terminando. O que o pessoal pode esperar do nosso grupo, né? No próximo ano, quando a gente completar 2 anos, enfim. Eu diria que a gente vai começar a fazer montagens mesmo, né? Do zero, montagens que não são a partir de testes e aguardem nossa montagem de Natal, que vai ser muito bonita. A gente pede que vocês sigam aí as nossas redes sociais para não perder os próximos conteúdos. Consumam os conteúdos anteriores, né? Vão ouvindo aí, se vocês não maratonaram nossos conteúdos, apreciem. Vai ser uma coisa edificante para vocês, eu tenho certeza disso. A gente tem um filtro, assim, uma censura, chega a sermos
É uma censura mesmo, porque a gente pensa muito bem no que vai publicar. Não é tudo que a gente produz que a gente publica, não. Agora é fim de ano, tem férias de trabalho, de estudo, para as pessoas aproveitarem para maratonar tudo que já foi feito, tudo que já foi desenvolvido aí ao longo desse um ano. Obrigada, gente, por nos escutar e até a próxima. Tchau! Valeu!